Para entendermos como Babilônia influenciou as religiões do mundo e a sociedade como um todo, analisaremos dessa vez a astrologia. Vejamos algumas obras de referências, tanto no meio acadêmico-científico como no meio teológico, de que a astrologia teve origem na Mesopotâmia, Babilônia. A obra História da Astrologia, da Antiguidade aos Nossos Dias, da editora Globo, na contracapa declara: o historiador Coco von Stuckrad apresenta, nesta abrangente história da astrologia, o percurso de um saber tradicional constituído na Mesopotâmia antiga e destinado então a regular a vida coletiva, os ritos e o trabalho, até o mundo atual, em que proliferam os horóscopos, preocupados em orientar o indivíduo na sociedade de massas. O astrônomo Kepler de Souza Oliveira Filho, do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na matéria A Astrologia não é ciência, diz: quando a astrologia começou, no Vale dos Rios Eufrates e Tigre, no atual Iraque, cerca de 3000 a.C., os mesopotâmios e os babilônios acreditavam que os planetas, incluindo o Sol e a Lua e seus movimentos, afetavam a vida dos reis e das nações. Os chineses tinham crenças similares por volta de 2000 a.C., quando a cultura babilônica foi absorvida pelos gregos por volta de 500 a.C., a astrologia gradualmente se espalhou pelo Ocidente. Moema Diniz, na sua dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em programa de pós-graduação em comunicação social, diz, página 23, a astrologia surgiu aproximadamente em 3000 a.C., na Mesopotâmia, com o principal objetivo de auxiliar nas tomadas de decisões dos líderes da época. Em sua origem, era muito utilizada para prever guerras, epidemias, perspectivas de colheitas e fazer recomendações para a agricultura. Todas essas decisões envolviam a vida e o futuro de muitas pessoas. Por essa razão, tinha-se o costume de buscar um auxílio de algo considerado sobrenatural. Na página 29 diz: os caldeus da Babilônia, segundo Hoffman, merecem o crédito pelo desenvolvimento da astrologia como é conhecida hoje. E na página 30 diz: os caldeus introduziram seus métodos empíricos de adivinhação, que usavam o simbolismo dos planetas nos signos, enquanto os egípcios contribuíram com a habilidade para calcular o grau do ascendente. O dicionário de símbolos da editora Paulus, na página 304, diz: o cânone das figuras do zodíaco está mais ou menos fixo há mais de 3000 anos. Possivelmente já existia na Mesopotâmia e, a seguir, no contexto de uma transferência do conhecimento e constante adaptação às situações regionais, espalhou-se cada vez mais. Egito, China, Grécia, Islamismo e etc. A revista Galileu.globo, de 27 de nove de 2016, diz: no segundo milênio antes de Cristo, sacerdotes babilônicos começaram a estudar o movimento dos astros, acreditando que eram sinais divinos. Foi a origem da astrologia, da astronomia e de todas as ciências que usam a matemática para descrever a natureza. A obra O Alvorecer da Civilização e da Vida no Antigo Oriente, por Engberg, página 230, diz: os caldeus fizeram grande progresso no estudo da astronomia, no esforço de descobrir o futuro nas estrelas. Essa arte nós chamamos de astrologia. O dicionário bíblico de John L. Mackenzie, página 12, diz no tópico adivinhação: trata-se de pseudociência que pretende prever acontecimentos futuros através de meios ocultos. Era muito praticada na antiga Mesopotâmia. Depois, a influência da adivinhação mesopotâmica estendeu-se enormemente, alcançando a Europa e persistindo até a época medieval e moderna. Havia a adivinhação através da observação dos corpos celestes e dos fenômenos meteorológicos, astrologia. A lei hebraica proibia severamente a adivinhação.
até mesmo sob pena de morte. A adivinhação é um pecado tão grave quanto a idolatria. Como vimos, o jesuíta católico John L. Mackenzie expõe de uma maneira direta e clara que a astrologia é uma das práticas da adivinhação que é totalmente condenada na Bíblia. O dicionário online de português nos dá o significado exato de adivinhação. O ato de se fazer previsões nada mais é que tentar adivinhar os acontecimentos que estão ocorrendo ou que irão ocorrer no futuro. O Léxico Hebraico e Caldeu de Gesenius, páginas 166 e 167 na versão em inglês, diz: a base da posição das estrelas na hora do nascimento, por diversas artes de cálculo e pela adivinhação, determinavam a sorte das pessoas. A obra História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 1, página 77, diz: outra criação do pensamento religioso acadiano é a adivinhação. Observa-se também a multiplicação das práticas mágicas e o desenvolvimento das disciplinas ocultas, sobretudo a astrologia, que se tornarão mais tarde populares em todo o mundo asiático e mediterrâneo. O Dicionário de Símbolos, 28ª edição, página 973, no tópico zodíaco diz: a Babilônia, o Egito, a Judéia, a Pérsia, a Índia, o Tibete, a China, as Américas do Norte e do Sul, os países escandinavos, os países muçulmanos e muitos outros conheceram o zodíaco e praticaram a astrologia. Como diferentes civilizações tão distantes uma das outras praticavam o mesmo tipo de ocultismo, a narrativa bíblica da migração dos povos a partir de Babilônia parece mais uma vez fazer muito sentido. A Bíblia fala sobre as constelações do zodíaco. O rei Josias governou de 641 a 609 a.C. e acabou com esse tipo de atividade em seu reinado. E Deus aprovou todas as atitudes de Josias, segundo o relato de 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 5, diz: e acabou com a atividade dos sacerdotes de deuses estrangeiros, a quem os reis de Judá tinham designado para fazer fumaça sacrificial nos altos sagrados das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Também acabou com a atividade dos que faziam fumaça sacrificial a Baal, ao Sol, à Lua, às constelações do zodíaco e a todo o exército dos céus. Algumas Bíblias não trazem esse termo constelações do zodíaco, mas vertem por planetas, por exemplo. Mas vejamos outras traduções que apoiam essa tradução referente ao zodíaco. A Bíblia Matos Soares diz 12 signos. A Bíblia Vozes diz signos dos zodíacos. A Bíblia do Peregrino diz signos do zodíaco. A Bíblia da CNBB diz zodíaco. A Bíblia Centro Bíblico Católico diz sinais do zodíaco. A Bíblia de Antônio Pereira Figueiredo diz 12 signos. A Bíblia Ave Maria diz sinais do zodíaco. E a Bíblia Sacra Vulgata diz Dodecim Signis. O comentário bíblico Moody, no livro de 2 Reis, página 66, diz planetas, adoração do zodíaco. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, na página 823, no tópico Constelação, diz: aparece em 2 Reis, capítulo 23, versículo 5, e Jó, capítulo 38, versículo 32. O cognato acadiano refere-se às fases da lua, mas o uso do termo em escritos judaicos indica que, em hebraico, a referência é a constelações do zodíaco. Em 2 Reis, emprega-se a palavra para indicar a adoração pagã das estrelas, com todo esse significado astrológico de adoração. O Antigo Testamento Interpretado, de R.N. Champlin, páginas 1560 e 1561, diz planetas. A palavra aqui é Mazalot, tomada por empréstimo do assírio. A palavra siríaca refere-se aos signos do zodíaco.
O autor sagrado, pois, estava descrevendo uma elaborada idolatria astrológica. Os homens costumam olhar para poderes fora de si mesmos, a fim de adorá-los, crendo que eles teriam, supostamente, o poder de controlar e beneficiar sua vida. A Bíblia de Estudo Dake diz: planetas, os 12 signos do zodíaco. Hebraico, Mazalot, escrito Mazarote, significando as estações. Esse era o nome da Babilônia para as divisões do zodíaco, chamadas Mazalt, nas inscrições assírias. Essa palavra é usada somente aqui. Outro texto que fala de um modo totalmente desfavorável à prática da astrologia é o de Isaías, capítulo 47, versículo 13, que diz: Estás cansada de tuas inúmeras consultas. Apresentem-se, pois, e te salvem aqueles que praticam a astrologia, que observam as estrelas, que te dão a conhecer de mês em mês o que há de sobrevir-te. Bíblia de Jerusalém. O termo hebraico se refere de fato aos astrólogos babilônios. A maioria esmagadora das traduções verte de tal forma, ou é esclarecido nas notas. Temos as seguintes traduções. A Bíblia de Estudo, da Nova Tradução na linguagem de hoje, diz astrólogos. A Bíblia Pontifício Instituto de Roma diz astrólogos. A Nova Bíblia Viva diz astrólogos. A Bíblia Século XXI diz astrólogos. A Bíblia Vozes diz astrólogos. A Bíblia da CNBB diz astrólogos. A Bíblia Pastoral diz astrólogos. A Bíblia Ave Maria diz aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros. A Bíblia Tradução Brasileira diz astrólogos. A Bíblia Judaica diz astrólogos e horoscopistas. A Bíblia Nova Versão Internacional diz astrólogos. A Bíblia de Estudo Almeida, na nota, diz: os sábios de Babilônia eram excelentes conhecedores da astronomia, mas utilizavam os seus conhecimentos principalmente para a predição do futuro e outras práticas vinculadas à astrologia. A Bíblia de Estudo Andrews, na nota, diz: os que dissecam os céus, uma das muitas referências à astrologia babilônica. A nota da Bíblia de Estudo Vida diz: os astrólogos faziam um mapa das estrelas com base nos conselhos que davam aos reis. A Bíblia de Estudo Dake, na página 1074, em Três Classes de Cientistas Babilônicos, diz: 1. Os agoureiros. Dividiam os céus com o objetivo de profetizar e adivinhar ou fazer um horóscopo. A astrologia professa descobrir certas conexões entre a posição e os movimentos dos planetas e eventos que ocorrem na Terra. Isso era praticado antes pelos babilônios, egípcios, líbios, etíopes, indianos, árabes e chineses. O que quer dizer exatamente esse texto de Isaías? O comentário bíblico Moody no livro de Isaías, página 96, diz: versículos de 12 a 15, nesse capítulo 47. Deus desafia o poder mundial presunçoso a que se desvie da sua destruição. A antiga Babilônia se orgulhava da sabedoria acumulada pelos seus sábios operadores de milagres, especialmente aqueles que tinham aperfeiçoado a ciência da astrologia e proclamavam ter a capacidade de adivinhar o futuro e predizer os dias propícios para todos os negócios. A literatura cuneiforme está cheia desse tipo de coisas, mas o fogo do juízo divino devoraria todo o emaranhado das mentiras desses homens sábios, deixando apenas cinzas. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, na página 694, diz: as nações ao redor de Israel adoravam as estrelas, quer isoladamente, quer como constelações. Astrólogos e sábios estudavam cuidadosamente os movimentos das estrelas para determinar a vontade e a mensagem desses deuses, mas em vão. A Bíblia de Estudo Apologia Cristã, no quadro ao lado, diz: Deus falou contra a astrologia em termos nada duvidosos. A astrologia, na forma de adoração aos astros ou de busca de orientação deles, é condenada como idolatria.
Os que confiam nos corpos celestes estão mal orientados. Isaías declarou que os astrólogos não podem salvar a si mesmos, nem a seus clientes. A palavra de Deus também adverte que aqueles que se envolvem nessas atividades não herdarão o reino de Deus. O dicionário Vine, na página 30, diz: parece provável que os adivinhos conversem com os demônios. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20, diz que os ídolos, ou seja, os deuses representados por astros, são, na verdade, demônios. E em Atos capítulo 16, versículos de 16 a 19, o apóstolo Paulo expulsou de uma moça um espírito adivinhador. Aqui aparece a expressão espírito de Piton. O dicionário Vine, na página 373, diz: Piton, na mitologia grega, era o nome da serpente pítica, ou dragão pítico, que habitava em Pito, ao pé do Monte Parnaso, guardando o oráculo de Delfos, e morta por Apolo. Por isso o nome foi transferido para o próprio Apolo. Mais tarde, a palavra foi aplicada a adivinhadores ou adivinhos, os quais se consideravam serem inspirados por Apolo. Visto que os demônios são os agentes que inspiram a idolatria, a jovem, em Atos capítulo 16, versículo 16, estava possessa por um demônio que instigava o culto a Apolo, e assim tinha um espírito de adivinhação. Vemos que a Bíblia associa diretamente a prática da astrologia com a idolatria e o espiritismo. Vejamos o quanto essa prática detestável por Deus está alastrada em nosso meio. Só para contar aqui um caso, que eu sou muito amigo da Márcia. A Márcia tem um mestre, professor dela, o Giovanni Rocha. E ela, gentilmente, o Giovanni Rocha pediu os meus dados através da nós Márcia. tivemos os dois mapas. E o Giovanni manda para você um e-mail e ele fala. E o Giovanni não me conhecia. Na realidade, a Márcia deu para o Giovanni e não falou meu nome, não falou nada, né? Ele simplesmente me deu. E aí você recebe lá um anexo com praticamente o Giovanni Rocha falou uma hora sobre mim. Fala sobre o passado, fala sobre o presente e fala sobre o futuro. Muito legal. É brincadeira. Eu gravei para você também, né? Gravou. Aí cheguei em casa, eu não escuto o que ele fala, por isso que o meu mapa é muito detalhado e eu faço o meu em cima da pessoa. Porque a gente vê o karma, quantos filhos a pessoa poderá ter, se ela vai engravidar depois de velha. Sabe, não é aquele mapa assim, sabe? Não, dá um norte, dá um norte muito interessante. É legal. Vamos saber hoje... Ai, eu não sei quais os signos dos nossos finalistas da Batalha na Cozinha. Senão a gente podia saber quem tava... Mas é melhor a gente não deixar eles nervosos, fazer suspense, quem né? Tá com mais chance de ganhar essa semana. Porque... o que dá para adiantar é assim, que provavelmente vai ganhar hoje quem tiver uma capacidade de inovar, fazer alguma coisa que fuja um pouquinho do comum. Mas tem que ter qualidade, porque o céu de hoje está exigente, provavelmente os jurados também estarão. Então tem que ter qualidade e inovação. Porque senão não vai ganhar. Bom, vamos começar então pelo primeiro do Zodíaco Áries. Arianos, como estarão essa semana? Faltam 3 dias para chegar do ano novo. E um bom dia para ouvir previsões assim sobre o ano que vai chegar. Você não gosta, né? Todo mundo fala que não lê, né? Mas vai lá, quando pega o jornal... Direto? É claro. Vai lá e vai ver lá o Quiroga falando das previsões. É verdade. Do ano. Para saber como será o ano que começa na próxima segunda-feira, a gente foi atrás de astrólogos e numerólogos. A gente sabe que a vida é feita de escolhas, mas que é bom receber uma mãozinha nas escolhas, né? Então, para começar, a repórter Nádia Bosch foi saber das pessoas nas ruas se elas estão botando fé que o ano de 2018 vai ser bem melhor do que o 2017. Eu acho. E ela aproveitou e foi conversar também com a astróloga Paula Pires. Ela falou sobre Copa do Mundo. Opa! Não, tem uma Rússia pela frente Rússia, aí, né? Falou sobre relacionamentos e também os cuidados que devemos ter em 2018. Segundo os astros e o horóscopo chinês. Quer ver? Opa. Olha só. Vamos ver o que será de 2012 para cada signo. Cada um vai falar de amor, saúde, trabalho e dinheiro. Para começar, o signo de Capricórnio
assim como Vanessa, César Cielo e Cláudia Raia. Capricórnio, vamos lá, Paulo. Pessoas que nasceram entre 22 de dezembro e 20 de janeiro. Bom, agora a previsão para quem é do signo de Aquário, como Michel Teló, Neymar e Sabrina Sato. As runas podem prever para as pessoas que nasceram de 21 de janeiro a 19 de fevereiro, não é, Carmen? Isso, um ano de amor e saúde. Sequência de Aquário vem Peixes, como o cantor Tiaguinho, Giovanna Antonelli e Luan Santana. Quem nasceu entre 20 de fevereiro e 20 de março, fique ligado nos cristais do Eduardo Scarfon. Vamos lá. Bom, Ronaldinho Gaúcho, Ana Maria Braga e Roberto Carlos são do signo de Áries. Marta Braga, o que o tarô prevê para os nascidos entre 21 de março e 20 de abril? Bom, gente, é o seguinte, está namorando ou está de olho em alguém? Ou tem um relacionamento que não está dando tudo errado? Você já pensou conferir se o seu signo combina com o dele? Bom, a gente vai saber mais detalhes nessa reportagem. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o especialista sobre isso. Olha só. Ai, o amor. Quem de nós não sonha em encontrar a sua cara metade? Mas como saber se seremos felizes para sempre? Antes de assumir um relacionamento, tentamos racionalizar nossas emoções e observar o jeito, o temperamento, os gostos, os sonhos. Será que ainda é pouco? Podemos contar ainda com uma forcinha do universo e saber o que os astros dizem sobre esse encontro. Existem signos que combinam com uns e não combinam com outros. Esse é o estudo da astrologia e o amor, facilitando a vida dos enamorados. Acabamos de ver que nossa sociedade está impregnada pela astrologia proveniente da Babilônia. Mas se fosse só isso, com certeza a escuridão espiritual seria bem menor.